se Jerusalém, sabe, não fosse só a cidade santa, mas a Torre de Babel. Literalmente, assim, a continuação. Ou se o Apocalipse, que a gente sempre pensa como o fim, fosse, na verdade, o começo, a origem de tudo no Novo Testamento. São ideias, assim, bem fora da caixa, né? E elas estão no centro do que a gente vai explorar hoje, a chamada teologia de impacto. É uma proposta que se diz radicalmente diferente. Querem ser uma leitura hermenêutica, né? Um jeito de interpretar e sistemática. A ideia é reconstruir como as pessoas da Bíblia viviam, o que era concreto para elas. E para isso eles rejeitam o quê? Símbolos, alegorias. Exatamente. Rejeição total. O lema que aparece nos materiais que a gente viu é bem direto. Nada representa, tudo é. O espiritual para eles não é metáfora, é real, age, sabe? Impacta a história de verdade. Nada representa, tudo é. Forte isso. Bom, a gente tem aqui uns materiais, né? Artigos, anotações que detalham como essa teologia vê pontos bem específicos. Tem coisas sobre Apocalipse 20, os 1000 anos ligados a Herodes, as 70 semanas de Daniel de um jeito diferente, Maria e Isabel como as duas testemunhas. Sim, e as tentações de Cristo como um confronto direto com a família Herodes. Jerusalém sendo Babel mesmo, e o principal talvez, o Apocalipse como sendo de João Batista e sendo a fonte de tudo. Certo. Então, nosso objetivo aqui é desempacotar essas ideias, né? Ver como essa corrente lê a Bíblia de forma literal, conectando história, geografia, coisas que normalmente a gente separa ou vê como símbolo. Isso. É entender a lógica deles, mesmo que pareça assim muito estranho no começo, ver como eles constroem esse argumento. Ok, vamos lá. Fundamentos. Essa rejeição do simbolismo, o espiritual é real e atua concretamente. Como a gente vê isso na prática, segundo eles, onde está esse impacto? Olha, um exemplo claro é como eles entendem Satanás. Não é uma ideia abstrata do mal, sabe? Ou uma força qualquer. Não. Não. Para essa teologia, Satanás é uma presença espiritual real e se manifesta concretamente em pessoas, em estruturas, Tipo a dinastia herodiana. A família Herodes seria, nesse esquema, a encarnação histórica dessa força. Herodes o Grande, por exemplo, eles associam com o que Jesus fala do homicida desde o princípio. Ah, entendi. Não é metáfora, é identificação direta. A ação espiritual vira ação política violenta ali nos Herodes. Exatamente. Isso já dá um tom bem diferente para a leitura toda. E a ideia mais, talvez, chocante, o Apocalipse, que a gente sempre vê como o último livro, profecia do fim, mas aqui seria o começo. Como eles justificam isso? Pois é. As fontes colocam o Apocalipse que eles dizem ser de João Batista, não do apóstolo João, é importante notar, como o princípio irradiador, a fonte de toda a revelação do Novo Testamento. O começo mesmo, tipo a origem. Sim, seria o verdadeiro livro da vida, que o próprio Apocalipse menciona. Sabe aquela imagem do céu se enrolando como um pergaminho em Apocalipse 6? Sim, lembro. Então, para eles, aquilo seria uma descrição do próprio livro sendo revelado, como se fosse a luz original, sabe? E os evangelhos, as cartas, seriam reflexos, ecos dessa luz. Capturariam partes, mas não tudo. O Apocalipse seria a matriz. É inverter totalmente o fluxo que a gente está acostumado. Se o Apocalipse é a matriz, isso deve mudar radicalmente a visão sobre figuras centrais. Como fica João Batista nisso? Os materiais falam de algo bem surpreendente sobre a morte e ressurreição dele, né? Sim, e aí a literalidade vai ao extremo mesmo. Eles pegam Apocalipse 1,17, estive morto, mas eis aqui estou vivo, e conectam com a reação de Herodes em Marcos 6, quando ele acha que João ressuscitou. Certo. E propõe que João Batista morreu e ressuscitou antes de começar a batizar. Antes do ministério público dele? Espera aí, ressurreição antes do batismo. Isso Isso inverte a lógica toda, não? Qual a justificativa para isso?
A lógica que eles apresentam é que o batismo sendo para a ressurreição só poderia ser feito por alguém que já passou pela ressurreição. Entende? João ressuscitado seria a primícia, o primeiro a viver aquilo que o batismo dele anunciava. Faz um sentido, né, dentro dessa lógica deles. E tem mais. Ele seria, nessa leitura, a estrela caída que abre o abismo em Apocalipse 9. E seria também Apólion Abaddon, o anjo do abismo, durante os 5 meses literais de prisão em Maqueiro. 5 meses literais da prisão dele. Ligado ao texto dos gafanhotos. Exatamente. Os 5 meses de tormento dos gafanhotos seriam os 5 meses da prisão dele, ligado ao processo romano que levou à execução. É muito específico, né? Nossa, identificar João Batista com Apólion, o destruidor, é bem forte. E essa prisão literal? Essa é a especificidade que marca a leitura deles. E não para aí. Dizem que João Batista também seria o semelhante ao Filho do Homem, de Daniel 7. E o verdadeiro Ciro. Ciro? O rei persa. Não. João Batista seria o Ciro que proclama um édito de libertação. Só que aqui é um édito apocalíptico, de arrependimento. Ele teria formado as igrejas da expectativa antes mesmo de Jesus aparecer publicamente, preparado o terreno e o sacerdócio dele. Não era Levítico? Não, seria o de Melquisedeque. Melquisedeque. Isso leva a Zacarias, o pai dele. O silêncio de Zacarias no templo, depois de duvidar do anjo. O que significa para essa teologia? Aí ganha um significado enorme, central. O silêncio de Zacarias é visto como o verdadeiro período interbíblico. Não os 400 anos entre Malaquias e Mateus. Não, aquele momento específico. O momento em que o sacerdócio levítico, que eles consideram já doente, formalista, se cala. É o fim simbólico de uma era. E o que começa, então? Aquele de Gênesis sem genealogia, né? Uma autoridade espiritual mais direta, inaugurado agora pela revelação direta, que seria o Apocalipse de João. Não mais pela linhagem ou pela lei mosaica. Então, para eles, a lei mosaica acaba ali, com o Zacarias mudo. Basicamente isso. Como sistema vigente, ela se extinguiria ali. O último sacerdote levítico a receber uma palavra divina naquele contexto. Emudece. Fim da linha para aquele sistema. Caramba, as implicações disso são gigantescas para todo o Novo Testamento. E as mulheres? Maria e Isabel. Como entram nisso? Os textos as ligam a figuras do Apocalipse, certo? Sim, e de novo, literalmente, Maria e Isabel seriam as 2 testemunhas de Apocalipse 11 e também as 2 oliveiras de Zacarias 4. Literalmente elas duas. Literalmente elas. A leitura traça uma história para elas. Fuga para o deserto, um tempo escondidas, depois testemunho público forte, e aí, morte literal em praça pública, em Jerusalém, e ressurreição ou ascensão depois de 3 dias e meio, como diz Apocalipse 11. Mas Apocalipse 11 e 12 falam de 2 períodos de 1260 dias. Um ligado à mulher no deserto, outro às testemunhas. Como eles juntam isso com Maria e Isabel? Eles distinguem os 2 períodos. O primeiro, de Apocalipse 12, a mulher que foge para o deserto, seria o tempo de sustento, de se esconder. Pensa na Isabel se escondendo, talvez Maria também. Proteção divina mais passiva. Ok. E o segundo? O segundo, de Apocalipse 11, as testemunhas que profetizam, também 1260 dias, seria o tempo de poder ativo, de testemunho público. Elas profetizam vestidas de saco, o que indicaria uma situação real de luto, de urgência, de perseguição pelos Herodes. Entendi. São fases diferentes dentro da perseguição herodiana. Exato. E esses períodos estariam ligados aos 3 ais do Apocalipse, marcando a intensificação do conflito todo. E voltamos aos Herodes, a tal manifestação de Satanás. Os materiais detalham como seria essa trindade satânica na família. Sim, detalham bem. Tem uma correspondência direta segundo eles. O dragão, que é o poder central, a origem do mal, seria Arquelau, que herdou a Judéia, a parte principal. Certo. Arquelau também seria a besta que sobe do mar em Apocalipse 13, o poder executor, bruto.
Uhum. A besta que sobe da terra, o falso profeta, o poder mais ideológico, religioso, cultural seria Filipe, que governava as regiões mais ao norte, mais helenizadas. E falta um. E Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Ele seria o anticristo, aquele que exige adoração, lembra da Salomé? E, crucialmente, quem mandou matar João Batista. Uma estrutura bem montada. Mas e a matança dos inocentes em Belém? Atribuída a Herodes o Grande. Como essa teologia lida com isso, já que muitos historiadores questionam o relato? Olha, as fontes que a gente analisou são críticas quanto à historicidade literal do massacre como Mateus narra. Apontam que não tem confirmação em outras fontes, como o Flávio Joséfo, que falou de muitas outras crueldades do Herodes. Então eles acham que não aconteceu. A sugestão é aqui talvez não daquela forma específica, um massacre geral de bebês em Belém. Mas a ameaça da dinastia era real. O foco da perseguição inicial para eles estaria mais em Arquelau, o sucessor. O próprio Mateus diz que José teve medo de voltar para a Judéia por causa dele. Ah, então a ameaça existia, mesmo que o evento de Belém seja talvez uma dramatização ou algo assim dentro da narrativa. É por aí. A perseguição e a ameaça aos descendentes reais eram concretas, mesmo que o episódio de Belém possa ter elementos diferentes na sua origem, nessa visão. Entendi. A ameaça era real. Isso nos leva direto a Jesus. Se os Herodes são essa trindade satânica, como ficam as tentações no deserto? Elas deixam de ser provocações internas ou só simbólicas. Viram confrontos literais, territoriais, com cada um desses Herodes no território deles. Como assim? A primeira tentação, das pedras em pão, seria na Judéia, território de Arquelau, ligada ao poder sobre o sustento. A segunda, saltar do pináculo do templo, ligada a Jerusalém, mas também a influência de Filipe, o desafio pelo prestígio, o poder teocrático. E a terceira? A oferta dos reinos do mundo por adoração. Seria na Galileia, território de Antipas. O confronto direto com o poder político que exige submissão. E quando Jesus responde, está escrito? Se a lei mosaica para eles acabou com Zacarias, aqui escrito ele estaria se referindo. Ah, esse é um ponto-chave para a teologia de impacto. A interpretação é que Jesus não estaria citando Deuteronômio, a lei mosaica. Não. Estaria citando o quê, então? Estaria citando o Apocalipse de João Batista, o livro da vida, a revelação original que, segundo eles, já circulava, pelo menos em partes, entre os iniciados. Citando o Apocalipse antes de ser escrito como o conhecemos. É o que propõe, que a revelação já existia. Ele estaria citando passagens que o identificavam como o Cordeiro de Deus, destinado ao sacrifício, mas também como o Leão de Judá, o Rei. Tipo Apocalipse 5, o Leão Cordeiro, ou o Cântico do Cordeiro em Apocalipse 15. Então, ao citar essa lei apocalíptica, Jesus estaria afirmando a própria identidade e autoridade. Contra os Herodes. Exatamente. Não baseado na lei antiga, mas na nova revelação. Direto contra os poderes herodianos que representavam a velha ordem satânica. E essa autoafirmação como cordeiro, usando o Apocalipse como autoridade, é central. Daí o primeiro sinal público, a água em vinho em Caná, é visto como a confirmação dessa nova ordem. Não só um milagre para a festa. Não, um ato teológico profundo. Transformar água, símbolo da purificação antiga, em vinho, símbolo do sangue da nova aliança, do sacerdócio de Malquisedeque, da lei apocalíptica. Seria a festa de casamento do Cordeiro inaugurando a nova era. Fascinante, muda a perspectiva. Vamos agora para as profecias e lugares. Apocalipse 20, os 1000 anos, Satanás preso. Como eles leem isso sem ser simbólico? Parece difícil, pois é, mas eles abraçam o desafio com uma leitura histórica concreta. Os 1000 anos não são um futuro de paz. Seriam o ciclo dos quase 1000 sacerdotes consagrados por Herodes o Grande para servir no templo dele. 1000 sacerdotes, da onde tiram isso? Baseado em relatos de Flávio Joséfo sobre o número de sacerdotes que Herodes treinou. E Satanás estaria preso no abismo durante esse tempo, e o abismo seria o próprio sistema do templo herodiano. O templo como abismo. Sim.
Um sistema que parecia conter o pecado, oferecer perdão, mas na verdade só o escondia sob formalismo e controle político-religioso. A chave que o anjo usa seria esse controle de Herodes sobre o culto. E quando Satanás é solto no fim dos 1000 anos? Corresponderia à corrupção crescente do sistema do templo sob os sucessores de Herodes, especialmente Antipas, quando o sistema que deveria prender o pecado vira instrumento de injustiça, de perseguição, culminando na conspiração contra Jesus. Aí Satanás é solto. E Gog e Magog. Seriam a aliança do Sinédrio corrompido com Roma contra Cristo. E o juízo final ali de Apocalipse 20, o trono branco, Não é o fim do mundo. não um evento cósmico futuro distante. Seria a obra de Cristo na cruz e ressurreição, estabelecendo um novo juízo baseado na graça. Um trono pneumático, espiritual, baseado na ressurreição, que substitui a cadeira de Moisés, o juízo da lei antiga. E as 70 semanas de Daniel 9, que a gente sempre lê como 490 anos. Também leem literalmente. 70 semanas são 490 dias. E o fim dessa contagem não é a morte de Cristo ou a destruição de Jerusalém. É o quê? As bodas de Caná. O início do ministério público de Jesus sob a nova aliança. E o ponto de partida da contagem também muda. Não é o édito Ciro o Persa. Que eles acham problemático para essa conta. Isso. O ponto de partida seria a ressurreição de João Batista. Ele, como vimos, seria o verdadeiro Ciro proclamando o édito apocalíptico que inicia a contagem regressiva para a manifestação do Messias. Isso nos traz de volta a Jerusalém. A ideia dela ser literalmente Babel. Como sustentam isso? Geograficamente. A conexão é literal, geográfica e espiritual para eles. A Jerusalém terrestre, especialmente a cidade de Herodes e o templo, teria sido construída sobre os fundamentos espirituais, talvez até geográficos, como um eixo espiritual do mundo da Torre de Babel original. A continuação do projeto humano de chegar ao céu sozinho. Exato, só que com fachada religiosa. No Apocalipse, João Batista veria essa Jerusalém Babel, a grande cidade, a prostituta, ser destruída, e logo depois ele vê a nova Jerusalém descer do céu. A nova Jerusalém? Não como alegoria da igreja, como uma cidade real, com dimensões físicas enormes, descritas quase 2.200 quilômetros de lado e altura. Seria a contra-torre, o zigurate de Deus descendo para encontrar a humanidade, o oposto da torre humana tentando subir. A escala é, uau, uma contra-torre divina. E o batismo de Jesus, como entra nisso? O batismo é visto como um evento-chave, a primeira descida real, um protótipo em pequena escala da descida da Nova Jerusalém. Como assim? Quando o céu rasga, o Espírito desce sobre Jesus no Jordão, que estaria nesse mesmo eixo, Babel, Jerusalém terrestre. Para eles, isso anteciparia, inauguraria o processo cósmico que termina com a descida da cidade celestial que João descreve. Entendi. O batismo é a cabeça, Cristo recebendo o Espírito. A Nova Jerusalém descendo é o corpo, a cidade, a humanidade remedida sendo estabelecida nessa nova realidade. Exatamente essa a ideia. Ok. Com todas essas reinterpretações, Apocalipse no começo, João ressuscitado antes, lei mosaica extinta, Jerusalém como Babel, tentações contra os Herodes, quais são as implicações teológicas centrais que eles destacam? Por exemplo, ressurreição e pecado. A ressurreição, para eles, tem alcance universal, garantido pela obra de Cristo. Não depende do mérito, da fé individual, da obediência de cada um. Depende só da graça e da fidelidade de Cristo como o segundo Adão. Universal como? Para todos. Sim. A ressurreição introduziria a identidade real, restaurada, de todo ser humano no outro mundo, na nova criação que ele estabeleceu. E o pecado? Se a lei mosaica acabou, como fica o pecado e o perdão? Eles fazem uma distinção importante. O pecado como categoria legal da lei mosaica, sabe? A transgressão que gerava culpa sob aquele pacto. Esse teria sido extinto na cruz. Extinto. Como? A oração de Jesus, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, seria a declaração formal disso, tornando o perdão por esse pecado legal algo universal, consumado.
O fato de ter soldados gentios ali reforçaria essa universalidade. Então não existe mais pecado? Não é bem isso. O que permanecem são as faltas, os erros morais e os crimes, as violações das leis humanas, do direito natural. Isso precisa ser tratado no nível humano-social. Mas a condenação fundamental ligada à lei mosaica estaria superada pela garantia universal da ressurreição. Isso muda muito a visão sobre perdão. E o tal pecado contra o Espírito Santo, o imperdoável? Dentro dessa lógica, ele só poderia ser cometido de forma definitiva, antes da morte e ressurreição de Cristo, quando a ressurreição ainda não era um fato universal estabelecido. E o que seria? Seria atribuir à obra do Espírito, em Jesus, os milagres que apontavam para a vida, para a ressurreição, a demônios. Negar a fonte da ressurreição que se manifestava nele. Depois que Cristo consumou tudo e a ressurreição se tornou, para eles, garantida para todos, essa categoria específica de rejeitar a possibilidade da ressurreição em Jesus não se aplicaria mais do mesmo jeito. O perdão fundamental já estaria garantido. Então a norma agora não é mais a lei mosaica, mas essa lei apocalíptica. Exatamente. A lei da revelação direta, do Espírito, manifesta no Apocalipse de João Batista, encarnado em Jesus. Essa seria a norma vigente na época deles, e o critério para avaliar os eventos, segundo essa corrente, substituindo a lei da letra, que se calou com Zacarias. E para fechar, a visão sobre o reino de Deus, onde ele acontece? Afirmam claramente que não é deste mundo, não pertence à ordem atual, da mortalidade. A manifestação plena dele é no ambiente da ressurreição, na realidade da Nova Jerusalém. E a transformação deste mundo? Não é apresentada como garantia. Dependeria da resposta humana ao longo da história. A esperança definitiva não é consertar perfeitamente esta ordem, mas participar da nova ordem eterna criada pela ressurreição de Cristo. Ufa, é muita coisa, uma arquitetura teológica bem complexa e, nossa, muito diferente do que a gente costuma ouvir. Recapitulando rápido os pontos mais fortes que a gente viu nas fontes, Apocalipse de João Batista como começo e matriz, Jerusalém igual a Babel, literalmente, João Batista ressuscitado antes de batizar e ligado a Apollyon, tentações como luta territorial contra os Herodes, Satanás encarnado, lei mosaica extinta com Zacarias, pecado legal extinto na cruz, perdão universal e ressurreição universal garantida por Cristo, sem depender de mérito. Exato. É uma perspectiva que força a gente a reler tudo com outro olhar, né? Procurar conexões literais, históricas, geográficas, onde a gente sempre viu símbolo, alegoria, aplicação moral. É um convite, no mínimo, a questionar o que a gente assume e a revisitar os textos com essa lente alternativa, para entender como ela constrói a narrativa dela. E como sempre, a gente termina com uma pergunta para pensar, algo que essa análise se levanta, mas talvez não responda de vez. Se a gente aceitasse, só por hipótese, essa ideia de que o Apocalipse de João Batista é a fonte primária, a matriz, qual seria o impacto real disso em como a gente entende a autoridade e a inspiração dos evangelhos, das cartas de Paulo? Como eles se relacionariam com essa matriz original? Seriam interpretações, aplicações, talvez até correções dessa primeira revelação? Ou outra questão que sai direto da nossa conversa. Se a lei Moisés realmente acabou com Zacarias e foi substituída pela lei apocalíptica, a lei da revelação direta, do Espírito, quais as implicações práticas disso para a nossa ética hoje? Como se vive sob uma lei que não está em mandamentos claros, como a mosaica, mas se baseia numa revelação primordial e na realidade da ressurreição? São perguntas que abrem outros caminhos, né? Vão bem além do que a gente conseguiu cobrir aqui.